aqui na sua casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, Senhor, a todo espírito contrário, Senhor, à tua presença nesse lugar. A todo espírito, Senhor, contrário, Senhor, a te manifestar nesse lugar. Começa a perder toda a força agora. Começa a perder toda a autoridade agora. Em nome de Jesus. Espírito de distração, espírito de mentira, espírito de contenda, espírito de doença, espírito que vem trazendo confusão no meio da igreja, espírito que vai tentar tirar a atenção dos seus filhos nessa noite, espírito que vai tentar tirar a atenção do teu filho, o coração do teu filho tem que estar voltado somente para ti, Senhor. Eu dou uma ordem nessa noite. Se há algum espírito aqui, nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está expulso desse lugar, está expulso em nome de Jesus. Aqui somente o Espírito de Deus vai agir nessa noite, somente o Espírito Santo vai agir nessa noite. E se algum espírito tentar se esconder nesse lugar, vai ser queimado pelo poder do nome de Jesus, pelo fogo celestial, em nome de Jesus. Deve tomar seus assentos nessa noite. Vai tomar seus assentos. Queria ver para a sociedade, tem como colocar, só ficar no fundo bem baixinho. Tá sem DVD? Não tem problema, vamos sem DVD. Todos já conseguiram se assentar? Aleluia. Eu vou ler mais uma passagem que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se vocês quiserem acompanhar comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Verdade, meu irmão? Verdade. Também peço para você abrir em 1 João, capítulo 4 também, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo João, nessa parte, nesse versículo, naquela época já estava dizendo que já agia profetas, ministros, que não eram da parte de Deus. Que não era da parte de Deus, que enganavam as pessoas. Mas hoje em dia também há 3 tipos de espírito, tanto na igreja como no mundo afora. O espírito do homem, ou seja, o espírito humano, que muitas vezes toma decisões da sua própria vontade, causando erro na sua vida, causando destruições familiares. Há o espírito das trevas, que tentam matar, destruir jovens, crianças, até mesmo pais de famílias, mães e casamentos. E também há o Espírito de Deus, que está em primeiro lugar, que está para te fortalecer, para te animar, para trazer tua família na presença de Deus e fazer você se aconchegar mais perto dele e mostrar que ele é um Deus que tudo pode transformar sua vida. Ele pode te dar o discernimento de você ver aquilo que está oculto aos seus olhos.
O discernimento ele serve para te ver aquilo que está oculto aos seus olhos. Porque Deus, Ele pode discernir essas coisas. Jesus Cristo, quando passou aqui nessa terra, deixou várias palavras, vários versículos que falam sobre discernimento. Então eu vou ler algo em Mateus. Não precisa abrir, meu irmão, eu vou ler, não precisa nem abrir a palavra. Que fala também sobre o discernimento. Que se encontra no livro de Mateus 16, 21. Olha só como é interessante. Os espíritos, por isso que nós temos que ter esse dom, nós temos que conhecer esse dom e ter em nossas vidas. Porque os espíritos, eles atuavam também até naqueles que eram ministros do Senhor, aqueles que andavam com Jesus Cristo ali no momento. Por quê? Por que ele fazia isso? Porque o homem tem o espírito do homem, o espírito de querer fazer as coisas da maneira que é do homem, do ser humano. E Pedro, em algum momento daquela passagem ali, o Senhor falou com Pedro. E Pedro foi repreender, foi tentar falar algo para o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, já tendo discernimento, viu que não era mais Pedro. Não era mais Pedro que estava falando, mas sim que havia um espírito maligno ali falando. Então eu quero ler essa parte para vocês. Eu sei que de repente vocês estão assim, vai, já está bem tarde, mas eu vou falar. Se eu me trouxe aqui, eu vou falar. Glória a Deus. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando parte, como eu falei para vocês, disse: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, diz ele. Porque ali ele viu que já não era Pedro. Ele discerniu que aquele espírito que estava ali já não era Pedro, não era um ser humano. Era Satanás. Ele falou: já aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te. Por que ele disse isso? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Se Pedro compreendesse, não, ele estava falando para Satanás naquela hora. Para o espírito que estava ali, que ele discerniu. O espírito que estava ali tentando fazer que ele não fosse para lá e passasse por aquelas coisas no ministério dele. Porque ele sabia que se Jesus fosse e passasse por tudo aquilo, não ia se cumprir aquela palavra. Então por isso que diz que há muitos profetas, em nome do Senhor, falsos profetas no início. Por quê? Por que o Senhor deixou essas coisas escritas? Para que nós abríssemos os olhos espirituais, nosso discernimento, para ver essas coisas. E em Lucas também, em Lucas capítulo 20, versículo 21, Jesus pode provar de algo também. Eu vou ler bem rápido. Deus falou tanto comigo sobre essa palavra. E perguntaram-lhe. Eu vou falar do princípio para vocês. Alguns sacerdotes e escribas estavam ali, sondando o Senhor naquele dia. O Senhor estava falando sobre uma parábola ali naquele lugar. Falava dos lavradores maus. E eles estavam ali e conseguiram temer a Deus porque viram que o Senhor estava falando que a palavra se tratava deles. Em algum momento eles mandou 2 espias diante do Senhor para se fazer de pessoas que estavam ali no meio do povo. Vai lá e pergunte para Jesus se é lícito. É lícito dar a oferta, é lícito dar a César o dinheiro. E daí eles foram ali e perguntaram. Ele diz: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem, retamente, não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Nos é lícito dar tributo a César ou não? O Senhor discerniu a astúcia daqueles homens. O Senhor discerniu o que tinha no coração, o que tinha na mente daqueles homens. Ele discerniu isso, amados, para
mostrar que na passagem, de repente, você leu várias vezes. E de repente não viu que aquilo dali se tratava de um discernimento espiritual. E o Senhor ainda, Jesus Cristo fala com eles. Entendeu o Senhor a sua astúcia e disse: por que me tentais? Ainda perguntou: por que me tentais? Porque ele sabia que aquilo dali, aquela pergunta não era uma pergunta humana, mas era uma pergunta, né, que vinha de espíritos malignos, para tentar, né, prender o Senhor, tentar levar ele preso naquela passagem, daquela mensagem que ele estava falando. E mostrando uma moeda, o Senhor disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele usou o discernimento para falar para aquelas pessoas e ensinar o que eles deveriam fazer. Nós temos que aprender a fazer e discernir esses espíritos, porque esse é o tempo de nós discernir o espírito. Porque vai vir muitos profetas, vai vir muitos pregadores, vai vir muitos pastores, vão falar e vão enganar muitas vidas e muitas almas. Muitas almas vão se perder, muitas almas vão se entristecer porque escutaram mentiras. Mas a palavra deixou escrita isso. Discernir os espíritos, discernir os espíritos que estão falando, discernir a palavra que está falando, se a escritura é verdadeira ou não é, se está sendo falada é verdadeira ou não é. O Senhor deixou escrito isso para que nós lapidássemos o nosso coração, para que nós lapidássemos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa sabedoria. A nossa sabedoria não é humana. Eu vou dizer uma coisa para você: eu fiz aqui nesse lugar, acho que mais ou menos só 2 meses de escola bíblica. Mas a sabedoria que está dentro de mim não é minha. A sabedoria que está dentro do meu coração, dentro da minha mente, não é minha. Ela vem de Deus, porque um dia eu entrei nessa igreja e eu era um derrotado. Eu disse: Senhor, se tu me der essa sabedoria, que eu não sei lidar, se tu me der essa sabedoria, Senhor, eu vou te servir da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mesmo, Senhor, que um dia eu venha tropeçar, mesmo, Senhor, que um dia eu venha ficar descansando, mesmo que um dia, Senhor, de repente eu paro um pouquinho, mas eu quero continuar com essa sabedoria dentro de mim, para que quando eu possa abrir a minha boca, eu venha falar a tua verdade, venha falar o que está escrito, a tua palavra, Senhor. Glória ao seu nome, Senhor. Em Lucas 9 também fala algo muito importante. 9, 52 e 56 sobre discernimento. O Senhor falou tão forte. E o diabo, eu sei que ele está furioso comigo, porque eu estou pregando contra ele. Eu estou pregando contra tudo aquilo que de repente ele tentou colocar no coração de pessoas. Porque o Senhor me escolheu para dar boas novas ao povo dele. E diz assim: e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa cidade de Samaria, aldeia de samaritanos, para lhe pegarem para onde pousar. Eles queriam arranjar um lugar para o Senhor pousar, né, para ficar repousando, ficar descansando. Mas quando aqueles homens viram, aquele povo viu o discípulo do Senhor, quando ele viu que entrou os discípulos do Senhor, aqueles 2 homens, eles viram que eles se vestiam como pessoas de Jerusalém e não conseguiram, né, tratar eles bem, porque o samaritano e o judeu, eles não se davam muito bem. E imediatamente quero que você preste bem atenção. Olha bem o que disse o homem. Meus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram ao Senhor: queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Voltando, porém, repreendeu. O Senhor repreendeu os discípulos. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor teve o discernimento de ver que ali havia um espírito de destruição, havia um espírito que queria matar aquelas almas, mas o Senhor deixou bem claro: eu não vim desse mundo para matar as almas, mas eu vim para salvar as almas. Eu vim para salvar, ele deixou bem declarado: eu vim para salvar. O espírito não discernimento dessas coisas, é para discernir que o Senhor veio para salvar você, o Senhor veio para salvar a sua família, o Senhor veio para salvar os seus filhos, o Senhor veio para salvar sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, toda a sua parentela. O discernimento para nós é para esse tempo. É para esse tempo. Se nós não souber discernir as coisas que estão aí fora, nós vamos pecar. É verdade isso. Porque o pecado está todos os dias ali, ó, batendo em nossa porta. Mas o discernimento do Senhor vai fazer que nós transbordamos de sabedoria e entendimento para ver as coisas ocultas. E os olhos humanos a gente não vê, mas espiritualmente a gente vê. Em Marcos 9 também fala algo muito importante. 9:38. Sobre um homem que já havia pregando, mas não andava com os discípulos do Senhor, pastor. Ele não andava, mas falava das maravilhas do Senhor. Ele curava, ele expulsava demônios. Ele fazia aquilo que Deus gostava que fizesse mesmo. Porque naquela época as pessoas estavam precisando de Deus. Estavam precisando de uma palavra de sabedoria e de entendimento para mudar a vida delas. Um homem que não andava com os discípulos do Senhor, mas que sim falava das coisas do Senhor, praticava a boa obra. Glória a Deus! E o discípulo do Senhor repreendeu esse homem. Repreendeu dizendo para não pregar, para não fazer mais isso, porque não andava com eles. Vou mostrar para você aqui, ó. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, ao qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Amém? O Senhor deixou bem claro: não proibais aquele que está fazendo a minha obra. Porque se ele está falando bem de mim, ele não vai falar mal de mim. Ele só vai falar bem para as pessoas. Ele só vai falar aquilo que elas precisam. O dom de discernimento é isso. O Senhor, mesmo aquele homem não estando na frente dele, Deus discerniu que ele era um homem que seguia a Deus, que servia a Deus. Ele era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. O discernimento serve para essas coisas, para nós ver aquilo que está oculto, aquilo que está longe do alcance dos olhos humanos. Um homem chamado Natanael também. O discernimento do Senhor, quando chegou diante daquele homem, chegou diante de Natanael, pastor Leandro, e olhou para ele, discernindo já ele, chegou e disse: ai, o israelita valoroso, o israelita de verdade, que não há dolo. Como pode isso, o Senhor discernir? Ele nem tinha sido chamado ainda, ele nem tinha sido escolhido ainda, mas o Senhor discerniu. Quando viu ele, já foi ter com ele, falar com ele. Se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 47. Olha só como Deus trabalhou na minha vida. Olha só como Deus trabalhou através dessa mensagem na minha vida, mostrando o discernimento da palavra para mim, mostrando o discernimento dos Espíritos para mim. Porque um dia eu perguntei para ele: Senhor, há alguma coisa diferente? Eu tenho que ter um dom que eu não entendo, Senhor. E uma noite ele me levou a
essas coisas. Algo novo para mim, Senhor, eu quero isso. Jesus viu Natanael olha só. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus responde e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. Antes do Senhor chamar você, essa família para cá, o Senhor já tinha te visto há muito tempo, você nem sabia. Antes de você entrar nessa igreja, antes de você ser ministra, o levita, o Senhor já te via. Eu sabia que ele está aqui. Eu sabia que tu serviu o Senhor. Eu sabia que a tua família está aqui perante o Senhor. Porque o Senhor viu o oculto. Aquilo que os olhos humanos não vê. Mas aquilo que o discernimento do Senhor vê na tua vida. Essas coisas que eu estou aprendendo com Deus. A discernir essas coisas para saber o que as pessoas necessitam, o que elas precisam. Verdadeiramente. Glória a Deus.